Glória a Deus, graça e paz, querido. Que Deus abençoe grandemente a vida da tua família, a tua casa, o teu lar. Que Deus venha abençoando em todas as áreas a tua vida. A tua vida sentimental, a tua vida conjugal, tua vida espiritual, a tua vida de todas as áreas. Que Deus venha abençoando grandemente e poderosamente a tua vida. Estou com a minha Bíblia aqui aberta no livro de Coríntios. Tem uma mensagem muito poderosa para o teu coração. Hoje, nessa tarde de quinta-feira, amém? Dia 14, que Deus venha abençoando grandemente a nossa vida. Se você puder, pode ir compartilhando essa live e que alcança até outras pessoas. Amém? Vou fazer aqui uma oração para nós prosseguir a nossa pregação. Pai amado, Pai querido, Pai, eu te rendo graça nesse momento, nessa tarde, mas é essa oportunidade que o Senhor está me dando de pregar, ministrar a tua palavra e levar o teu amor até as outras pessoas, trazendo, meu Pai, a tua presença, que as pessoas que estão necessitando do Senhor. Pai, obrigado, Pai. Aqui eu sinto tua presença, e a tua presença nos traz, Pai, esperança, amor, poder. A tua presença nos transforma, traz alegria. Pai, por isso que eu oro a favor desse povo e dessas pessoas, Pai. Ora a favor daquele que está no hospital, numa cama, no UTI. Pai, vem abençoando grandemente, vem ressuscitando, meu Pai. Vem ressuscitando vida, vem restaurando, meu Pai, vida nesse momento. Pessoa que está sofrendo com familiar doente, com enfermidade que foi despachada de um médico. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que há ressurreição na vida dessa pessoa, que há ressurreição na vida dessa família. Aleluia, Pai. Nesse momento eu oro a favor do nosso Brasil, a favor, meu Pai, de cada estado do Brasil. Que o Senhor, meu Pai, venha pôr nas tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu entrego todas as tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui. Querido, se você puder abrir a Bíblia comigo, ler depois. Mas eu quero que você ouve essa pregação. Eu quero que você ouve essa ministração que está sendo pregada para você e está sendo pregada para mim também. Glória a Deus. Eu quero que você ouve e você recebe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Coríntios, capítulo 14, do verso número 1. A ressurreição de Cristo pior da nossa ressurreição. Irmão, Paulo falando, irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual anda, perseverais. Por ele também são salvos. E se retivestes a palavra tal como for preguei, a menos que tenha crido em vão, antes de tudo o que vós entreguei, que também recebi. Glória a Deus. Vou repetir aqui novamente para você entender o que Paulo estava pregando para essa igreja de Coríntio. Irmão, venho lembrar a vós o evangelho que vos anunciei, o que recebeste, do qual ainda persevereis. Por ele também somos salvos. Se retiviste a palavra tal como for preguei, a menos que está escrito em vão, antes de tudo que vos entreguei, que também recebi. Glória a Deus.
Aleluia! Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. O que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu a Cefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. E de vós, e de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que menos não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim creis. Ora, se corrente pregasse Cristo ressuscitou dentre dos mortos, como, pois, afirma alguns dentre de vós, que não há ressurreição de mortos. E não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E Cristo não ressuscitou em vão. A nossa pregação é em vão, e a vossa fé. Somos disto por falsos testemunhos de Deus, porque temos ressuscitado contra Deus, que ele ressuscitou Cristo, o qual eles são ressuscitados. Se certo que os mortos não ressuscitam, porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E Cristo não ressuscitou, e vã é a vossa fé, ainda permanecei o vossos pecados. Ainda mais, o que a dormir em Cristo pereceram. A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus. Querido, o que essa palavra vem a nos falar? Amém? Deus resumir e te explicar para você entender o que Paulo estava falando para a igreja de Coríntia. Amém? Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntia. Glória a Deus, porque muitos pregavam falsa doutrina naquela igreja. E Paulo queria que aquelas igrejas aprendiam que Cristo ressuscitou sim. E se Cristo não ressuscitou dentro dos mortos, e toda aquela pregação que ele estava pregando, tudo que ele estava falando era em vão. Nossa fé era em vão. Porque muitos falavam que quando as pessoas morrem, não ressuscitam. E eles acreditavam que Cristo morreu. Mas Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, toda a pregação que ele estava fazendo era em vão. A nossa esperança era em vão. A nossa pregação era em vão. E tudo que estava sendo pregada para os coríntios era Paulo explicando o que Cristo ressuscitou, sim. E falava, irmão, venho lembrar-vos do evangelho que vos anuncio.
e aquele recebeis do qual ainda perseverais. Por ele também somos salvos, se retiveste a palavra tal como vós preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de todo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado. E segundo a Escritura, o que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Segundo a Escritura, apareceu a Cefa e depois os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. E de uma só vez, dos quais a maioria sobreveio até agora. Por alguns dorme, e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todo, foi visto também por mim, como por um nascido por fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo estava falando que Cristo ressuscitou. Apareceu primeiro para Cefa, depois para Tiago, depois apareceu mais para 500 irmãos. E depois apareceu pelos 12 discípulos, que é os 12 apóstolos. E depois apareceu para ele. Por último, apareceu para Paulo, que ele não é digno. Falou que eu não sou digno de chamar de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas por graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, nós somos o que somos. Pela graça de Deus, você é o que é. Pela graça de Deus, você é o que é. A tua fé fortalece na graça de Deus. A tua salvação fortalece na graça de Deus. E Jesus se ressuscitou e deu vida eterna para todos nós. Amém? Meu amigo, minha amiga, Paulo, ele explicava, escrevia para a igreja de Corinto. Amém? E Paulo, ele trazia transformação naquele povo que estava ali. Muitas pessoas foram libertas e muita pessoa se ressuscitou dos maus pensamentos. Os pensamentos daquele povo pensavam coisas negativas. Eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. E Paulo estava explicando, se você não acredita na ressurreição de Cristo, você não acredita que Cristo ressuscitou, e toda a vossa fé são em vão, toda a vossa pregação é em vão. Mas se você acreditar que Cristo ressuscitou dentre dos mortos, toda a tua pregação e toda a tua fé é verdadeira. Porque você está acreditando que o morto pode se ressuscitar em Cristo Jesus. Você pode ser curado em Cristo Jesus. A tua família pode ser ressuscitada em Cristo Jesus. Porque a palavra está falando, se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele, e os nossos pecados ele levou sobre si, a nossa enfermidade ele levou sobre si, e a nossa dor ele levou sobre si, e nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Somos livres, temos livre-arbítrio, mas para fazer e agradar a vontade de Deus. Agradar a vontade de Deus é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu sim por nós. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele pela vida eterna. E nós temos a gratidão de ter a vida eterna. Nós vamos ter o nosso galardão da nossa vida eterna. Viver internamente com Cristo. Porque nós acreditamos e tem a esperança da fé dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus.
E todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E a palavra está falando sobre a ressurreição de Cristo. E Paulo queria explicar para a igreja de Coríntia que Cristo morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E Paulo ele escrevia para a igreja de Coríntia. Amém? Vamos ler aqui um pouquinho aqui no 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre dos mortos, e sendo ele a primícia dos mortos. Primícia do que dorme, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Vou repetir. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre dos mortos, e sendo eles a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Esse homem se chamava Adão. Adão, quando caiu em pecado, todo homem morreu. Porque Deus falou: Adão, você pode comer de todos os frutos no jardim, todas essas árvores você pode consumir, mas não pode comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. E Adão foi lá e caiu e comeu e morreu espiritualmente. Quando Adão morre, e todos os homens morreu junto com Adão no pecado. Uma palavra fala: visto que a morte veio por um homem, e a morte veio por um homem, com a palavra fala que a morte ela veio por um homem. Foi para Adão, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não era para comer, e morreu espiritualmente, e com ele todos morremos juntos. Mas o mais importante é o 22, visto que quando a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. E quando Jesus ele veio, morreu e levou todo o nosso pecado e ressuscitou, e todos os homens ressuscitamos juntos novamente e tornamos ter vida em Cristo Jesus. Pela ressurreição de um homem só, todo homem teve a sua ressurreição com Jesus, e temos a vida eterna em Jesus Cristo. Porque ele veio, levou o nosso pecado, sofreu por nós, morreu, mas no terceiro dia ele se ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para a vida eterna. Porque assim como Adão todo morre, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Repetir, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É muito forte essa palavra. É muito forte. Paulo explicava para as igrejas do Coríntios, para aquele povo que estava naquela igreja. Adão pecou. E Adão morreu espiritualmente. Todos morreram espiritualmente com ele. Mas por um homem só veio. E por um homem só nós ressuscitamos. E todos têm vida. Porque assim como Adão, todos morreram. Assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos têm vida em Cristo Jesus. Todos nós tornamos ter vida em Cristo Jesus. E Paulo explicava para a igreja de Coríntia. E se Jesus não ressuscitou dentre dos mortos, todas as palavras que é pregada aqui é em vão. Toda a tua fé é em vão. E toda a tua esperança é em vão. Porque muitos não acreditavam que Jesus se ressuscitou dos mortos, porque quando morre ninguém se ressuscita. Ninguém volta do mundo dos mortos.
eles acreditavam sim. Por isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo para os coríntios, estava pregando para os coríntios. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, você não acredita que Cristo ressuscitou dos mortos, todas as tuas palavras que vocês estão pregando nessa igreja é em vão. E toda a tua fé é em vão. E toda a vossa esperança é em vão. Porque vocês não estão acreditando que Cristo ressuscitou. Aí Paulo fala, Cristo foi visto primeiro para Cefa, depois para Tiago, depois apareceu para 500 irmãos, e por último, apareceu por mim, que eu não sou digno de chamar de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aleluia! Paulo explicava para os coríntios, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Irmão, pela graça de Deus, meu amigo e minha amiga, pela graça de Deus, nós somos o que somos em Cristo Jesus. Nós temos uma fé sobrenatural, que nós acreditamos naquilo que não vê. Nós acreditamos que no amanhã que vai acontecer. Porque Deus já proveu o que vai acontecer na tua vida. O que vai acontecer na tua vida é tudo de bom que Ele tem para você. Porque nós somos o que somos pela graça de Cristo, pela graça de Deus sobre a nossa vida. Nós somos um povo vitorioso. Nós somos um povo vitorioso. Nós somos uma pessoa guerreira. Uma pessoa fortalecida em Cristo Jesus. Nós somos uma pessoa manifestada no poder de Cristo. Nós somos uma pessoa manifestada no Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, querido. O poder de Deus está em nós. Amém? E tudo isso é pela manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E Paulo ele falava. E Paulo ele fala. Por um homem só, todos morreram. Mas por um homem só, todos se tornaram vida. Todos ressuscitou. Na época de Adão, todos morreram. Mas Jesus ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Glória a Deus, vida com abundância. E nós temos vida com abundância na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, querido, é muito importante nós expressar a nossa fé em Cristo Jesus. Acreditar. Acreditar cada vez mais que nós somos impossíveis. Acreditar cada vez mais que nós conseguimos. E nós conseguimos chegar lá. Nós estamos numa trilha. E essa trilha tem que chegar até um fim. É a palavra de Deus. Nós temos de meditar noite e dia nessa palavra. Nós temos de se alimentar na palavra de Deus. Tem de se alimentar, querido. Tem de pedir a sabedoria, o entendimento de Deus sobre a nossa vida. Amém? Isso é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Uma palavra de amor. Uma palavra de fé, de esperança, de ânimo para a tua vida. E Paulo trazia corajamento para aquele povo. Paulo trazia por essa palavra, coragem, corajamento para aquela pessoa, aquele povo que estava ali. E coragem está chegando para você. Prosseguir na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa. O que importa é a graça de Deus
O que importa é a graça de Deus contigo. O que importa é a manifestação de Deus em tua vida. Não importa que as pessoas vão falar de ti. Não importa que a pessoa falar que você quer aparecer. Meu amigo, minha amiga, o que importa é Cristo na tua vida. O brilho está em ti. A luz está em ti. Que a luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é a luz de todos os homens. Ele é a luz que resplandece nas trevas. E Ele está em nós. E a luz está em nós. E nós também resplandece nas trevas. É aonde você chega e as trevas não prevalecem. Porque você chegou. Não importa que as pessoas podem defamar. Não importa que as pessoas podem te perseguir. Porque a gente vai... Nós não vamos agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Jesus não agradou nem os seus irmãos. Nem os seus irmãos se agradavam dele. Nem os seus irmãos perseguiam ele. A sua própria família perseguia. Mas Jesus não se deixou por levar. Porque Jesus estava ali com uma missão. E essa missão foi dada para nós. Nós estamos aqui uma missão, nós temos uma missão em nós. Se ele nos chamou, vamos até um fim. Vamos permanecer até um fim da caminhada com Cristo. Se ele nos chamou aqui, se ele me chamou aqui para pregar a palavra, aqui eu estarei. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. Mas eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, levando a palavra de Deus como Paulo fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Todo mundo perseguia ele também. Todo mundo perseguia Paulo. Não é esse que perseguia as igrejas? Não é esse que matava os crentes? Também Deus perseguia. Mas ele escreveu para os coríntios. Se vocês não acreditam que Deus ressuscitou, se você não acredita que Cristo ressuscitou diante dos mortos, se você não acredita que Cristo apareceu para mim, apareceu por 500 irmãos, apareceu para Tiago, apareceu para Cefa, se você não acredita em todas as suas palavras que você está pregando aqui, tudo isso que você está vivendo é em vão. Tudo que você está vivendo é em vão. Tudo que você está vivendo não vai adiantar nada para a tua vida. Mas se você acreditar que ele ressuscitou, todas as palavras que você pregar é em vão. Todas as palavras, toda a fé que está no teu coração é em vão, sim. Não é em vão, é em vão para a tua vida e para a tua casa, querido. Por isso que eu quero que você receba e medita nessa palavra. Quero que você medite nessa palavra. Que não estou achando aqui. É bem aqui, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele falou. Eu sou o menor dos apóstolos. Que menos não sou digno de chamar apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça eu sou o que sou. A sua graça que foi concedida não se tornou em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Todavia ele trabalhou. Mas o que? A graça de Deus com ele. E a graça de Deus está contigo, querido. A graça de Deus está contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Deus é com a tua casa. Deus é com a tua vida. Deus é no teu trabalho. No teu trabalho. Amém? Não vamos ficar atormentados com o que está acontecendo no nosso Brasil, não. Você é um povo vitorioso, nós somos um povo guerreiro. E Deus, ele vai suprir a nossa necessidade. Ele supre a nossa necessidade todos os santos dias. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém? Vamos meditar nessa palavra. Vamos meditar.
Lê um versículo por dia. Amém? Decora um versículo por dia. Decora um versículo por dia. Amém? Deus vai abençoar grandemente a tua vida, querido. Ele vai te surpreender de tudo e de tudo. Porque você é capaz, sim. E com Jesus, melhor ainda. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu te abençoe em nome de Jesus.